Imagine a seguinte cena. Ano 332 a.C. Alexandre o Grande chega ao Egito como libertador, expulsando os persas e sendo aclamado como herói. Após a vitória, ele adormece e sonha com um velho de cabelos brancos recitando versos da Odisseia de Homero. O trecho: há uma ilha no mar turbulento, em frente ao Egito, que é chamada de Faros. Ao despertar curioso, Alexandre quer conhecer esse lugar e descobre que sim, existe mesmo um ponto estratégico ali, perfeito para um porto. Então manda espalhar farinha no chão para demarcar o terreno. Mas as gaivotas aparecem e fazem a festa. Um vidente interpreta a cena como um sinal de sorte. Alexandre, inspirado, ordena que se construa a cidade. Nasce ali uma das cidades mais ricas e promissoras da história da humanidade, Alexandria. Um verdadeiro polo de cultura e ciência que, por muito tempo, foi considerada o coração do mundo civilizado. Alexandria fica no norte do Egito, coladinha no mar Mediterrâneo, no delta do rio Nilo, a cerca de 150 quilômetros do Cairo. Além de sua importância histórica e cultural, ela sempre foi estratégica por causa do seu porto, e até hoje continua sendo uma das cidades mais importantes do país. Hoje a gente vai mergulhar na história fascinante dessa cidade, conhecida também como uma das mais excêntricas e ousadas da antiguidade. O nosso foco? Descobrir que tipo de loucura foi essa que tornou Alexandria tão única. E já que o papo é ciência, pense nas cidades que mais brilharam em diferentes áreas do conhecimento. Na matemática, por exemplo, temos Göttingen, na Alemanha, lar de gênios como Gauss, Riemann e Hilbert. Se o assunto é física, podemos lembrar de Roma, com Enrico Fermi, Princeton, com Einstein e Oppenheimer, ou ainda da Escola de Bohr, em Copenhague. Na filosofia, a antiga Atenas com Platão e Aristóteles ou o Círculo de Viena no século XX. Mas Alexandria era diferente. Lá o conhecimento era plural. Não era um centro especializado em apenas uma área. Ela se destacava na geografia, na física, na literatura, na filosofia. Era um caldeirão de saberes, um verdadeiro centro universal de ciência e cultura. O brilho científico de Alexandria foi tão intenso que ela se tornou a capital cultural do Egito, especialmente durante a dinastia dos Ptolomeus, nome dado à família de origem macedônica que governou o Egito entre 303 e 30 a.C. Essa dinastia começou com Ptolomeu I Sóter, que em 305 a.C. se declarou faraó. O reinado dos Ptolomeus, também chamados de Lágidas, foi marcado por uma intensa influência grega em solo egípcio. Bom, para entender melhor esse contexto, vamos voltar a 365 a.C. Naquela época, a Macedônia ainda era vista como uma terra bárbara pelos gregos e não tinha protagonismo na história. Atenas e Esparta, por sua vez, viviam um período de decadência. Essas cidades já haviam experimentado seus dias de glória, mas estavam enfraquecidas após anos de conflitos, especialmente a Guerra do Peloponeso, onde lutaram pela supremacia da Grécia. Com esse cenário de fragilidade no sul, a Macedônia, que até então parecia coadjuvante, soube jogar suas cartas. Era a oportunidade perfeita para ascender e plantar as sementes de um novo império. O nome decisivo nessa equação foi Filipe II da Macedônia, um rei com sede de expansão. Ele queria crescer aos poucos, fosse por alianças estratégicas ou pela força bruta. E para isso vinha montando um exército cada vez mais forte e disciplinado. O ano de 356 a.C. foi marcante para Filipe. Ele foi coroado rei da Macedônia e pouco depois teve um filho com sua esposa Olímpia. O nome do garoto? Alexandre. Já imagina quem é, né? Enquanto isso, os territórios sob domínio macedônico não paravam de crescer e o poder de Filipe só aumentava. Quando os inimigos perceberam o tamanho da ameaça, gente, já era tarde demais. Nem uma aliança entre Tebas e Atenas, nem os exércitos do Peloponeso, ninguém conseguia barrar
o avanço macedônio. Em pouco tempo, praticamente toda a Grécia estava sob seu domínio, com uma exceção: Esparta. E foi lá que rolou uma das respostas mais ousadas da história. Filipe ameaçou destruir Esparta caso não se rendesse. A resposta espartana veio numa única palavra: se. Segundo outra versão, ele perguntou se Esparta o considerava aliado ou inimigo. A resposta: nenhum nem outro. Outro alvo importante para Filipe eram os persas. Eles tinham causado grandes prejuízos aos gregos durante as guerras médicas, uma série de conflitos entre as cidades-estado da Grécia e o Império Persa, entre 499 e 449 a.C. Mas agora o cenário era outro. O Império Persa estava bem mais fragilizado, e o exército de Filipe era imenso e bem treinado. Aproveitando isso, ele enviou 10.000 soldados gregos em uma expedição ao coração da Pérsia, e percebeu que o império rival estava por um fio. Foi então que, em Corinto, Filipe criou uma aliança militar com um objetivo claro: esmagar os persas. Tudo estava pronto, mas justo no momento em que tinha um exército invencível, Filipe cometeu um erro. Ele ignorou seus inimigos fora do campo de batalha. Durante o casamento de uma de suas filhas, Filipe II foi assassinado, muito provavelmente vítima de uma conspiração organizada por sua ex-esposa, Olímpia, que temia que o trono escapasse de seu filho, Alexandre, com o nascimento de outros herdeiros de Filipe. Bom, por um breve momento, os persas conseguiram respirar aliviados, mas a calmaria durou pouco. Alexandre cresceu e mostrou que não era só herdeiro do trono, mas também um comandante ainda mais brilhante e estrategista que o próprio pai. Alexandre teve uma formação para lá de interessante. Seu tutor foi ninguém menos do que Aristóteles. Mas vamos acelerar um pouco o passo, porque nosso destino final é Alexandria, ok? Em 334 a.C., com a Grécia finalmente pacificada e os conflitos internos resolvidos, inclusive os atritos familiares deixados por Filipe II, Alexandre retoma o plano de vingança contra os persas. Com um exército de 32.000 soldados de infantaria e 5.000 cavaleiros, ele atravessa o Helesponto e invade a Pérsia. Na época, Alexandre tinha apenas 21 anos e nunca mais voltaria à Europa. Seguiu rumo à Palestina e em 332 a.C., entrou no Egito sem enfrentar resistência. Foi recebido como um libertador, ganhando o respeito do povo egípcio. Adotou seus costumes, fez sacrifícios aos deuses locais e até viajou à Líbia para visitar o templo do deus Amon, onde foi proclamado faraó. Mas o Egito era apenas uma parada estratégica. O objetivo era bem maior. Alexandre deixou a região sob controle de Cleómenes de Náucrates, um grego encarregado de administrar e coletar impostos para o novo império. Só então Alexandre partiu para sua campanha final. Mas antes de sair do Egito, demarcou com farinha o local onde seria fundada uma nova cidade, que levaria o seu nome, Alexandria. E o resto da história é épico. Alexandre o Grande marchou para conquistar o Império Persa. Nunca perdeu uma batalha. Foi o grego que chegou mais longe rumo ao leste. Seu sonho era alcançar o oceano depois de cruzar a Índia. Mas nesse ponto, seus generais começaram a se rebelar. Eles estavam exaustos e muito, muito longe de casa. E Alexandre já havia percorrido mais de 5.000 quilômetros. Ele cedeu. Segundo suas próprias palavras, não havia mais mundos a conquistar. Era hora de voltar. Só que ao chegar à Babilônia, Alexandre adoeceu, sofrendo com uma febre intensa e morreu aos 33 anos. A sucessão virou um problema. Sua mãe era vista como conspiradora. Sua esposa, persa. Seu meio-irmão tinha deficiência mental e seu filho era apenas um bebê. E começou então uma guerra civil entre os generais, uma disputa sangrenta pelo trono. Diz a lenda que, ao ser questionado sobre quem deveria sucedê-lo, Alexandre respondeu: o mais forte. E a frase virou gatilho para uma longa e brutal batalha pelo poder. Entre os generais, um nome se destacou: Ptolomeu, um macedônio astuto. Em vez de se envolver na guerra total, ele se afastou das disputas e se declarou rei do Egito, uma terra rica e estratégica. E para consolidar seu poder, primeiro se aliou a Cleómenes, depois mandou matá-lo.
No movimento para lá de estratégico, Ptolomeu I Sóter levou o corpo de Alexandre para ser enterrado em Mênfis, no Egito, e com isso reforçou sua legitimidade como herdeiro. Logo depois, se autodeclarou rei e fundou uma das dinastias mais duradouras da história. Foram quase 3 séculos de poder, mais tempo do que qualquer dinastia individual do Antigo Egito, que teve mais de 3.000 anos de história. Ele passou a ser conhecido como Ptolomeu I Sóter, o Salvador. Um governante eficiente, respeitado, que liderou por toda a vida com justiça e estratégia. Sua capital? Alexandria. Uma cidade egípcia? Sim, mas moldada pela cultura helenística, ou seja, com a alma, o estilo e o espírito da Grécia Antiga. Alexandria cresceu e brilhou. Do ponto de vista econômico e comercial, foi um sucesso. Sua população era majoritariamente grega e judaica, e a cidade logo superou outras metrópoles egípcias como Tebas e Mênfis. Mas o mais marcante em Alexandria, como já adiantamos no início, não foram suas riquezas nem seus habitantes. Foi o seu papel no avanço da ciência. Agora, vale deixar uma coisa bem clara, tá? Alexandre o Grande não teve um sucessor direto. Seu império acabou dividido entre seus generais. Além de Ptolomeu, também se destacaram Seleuco, Antígono e Cassandro, que fundaram seus próprios reinos e dinastias. Em 297 a.C., chega a Alexandria um exilado político que mudaria tudo por lá, Demétrio de Faleros, filósofo, discípulo de Aristóteles. Ele era parapatético, não só pela escola filosófica, mas também pelo costume de ensinar enquanto caminhava, como fazia seu mestre. Demétrio rapidamente se aproximou de Ptolomeu e propôs algo ousado: criar um espaço semelhante ao de Atenas, onde Aristóteles ensinava. Mas sua ideia ia além. Ele sonhava em reunir todo o conhecimento do mundo num só lugar, uma verdadeira loucura, mas genial. A proposta era simples na teoria e ambiciosa na prática: fundar um centro de saber que atrairia os maiores intelectuais do planeta. Ptolomeu gostou da ideia e começou o projeto com um tesouro valioso, a biblioteca pessoal de Aristóteles. Assim nasceu o embrião da maior coleção de livros da antiguidade. E o objetivo era claro: além dos livros, reunir os melhores instrumentos de medição e as mentes mais brilhantes. Alexandria começava a se transformar no paraíso dos estudiosos. Para dar um pontapé inicial, Ptolomeu chamou Estratão de Lampsaco, diretor do Liceu de Atenas, para liderar o projeto. E 2 espaços foram criados. O primeiro foi o Museu das Musas. Um museu, mas não como o de hoje. Era um centro de pesquisa onde se estudava biologia, astronomia, medicina e outras ciências, com métodos avançados para a época. E o segundo foi a famosa Biblioteca de Alexandria. E aqui entra um detalhe bem curioso, tá? Todo navio que chegava ao porto era inspecionado. Se tivessem livros a bordo, eles eram copiados. Os originais iam para a biblioteca e as cópias voltavam aos donos. A biblioteca chegou a ter mais de 700.000 volumes, um feito extraordinário, só superado com a invenção da imprensa, quase 1.700 anos depois. Era mais que uma biblioteca, com cerca de 14.000 alunos. Era uma espécie de universidade do mundo antigo. E Alexandria também teve sorte com seus governantes, que valorizavam conhecimento, e com diretores da biblioteca que elevaram seu prestígio. A cidade virou o símbolo da ciência e da busca pelo saber. Entre esses nomes destacam-se Zenódoto, de Éfeso, Apolônio, de Rhodes, e Eratóstenes, de Cirene. E também Calímaco, o escritor que criou o primeiro catálogo bibliográfico da história, com os livros organizados por tema, gênero e autores em ordem alfabética. Já deu para sentir o impacto de Alexandria, né? Mas ainda falta um ingrediente: o talento extraordinário dos gênios que passaram por lá. Alexandria teve vários desses, e para entender melhor, vamos dividi-los por áreas de conhecimento, começando pela geometria. Destaque absoluto na cidade. Um dos maiores nomes foi Eratóstenes de Cirene, nascido por volta de 276 a.C., formado na Academia de Platão e, mais tarde, tutor do príncipe Ptolomeu II. Eratóstenes teve múltiplos talentos. Estudou teatro, matemática, aldeias remotas,
mas foi na geografia que brilhou como um verdadeiro gênio. Criou o primeiro mapa mundi e desenvolveu um método incrível para medir o tamanho da Terra, com base em sombras e matemática. Seu cálculo estimou a circunferência da Terra em 250 mil estádios. Como cada estádio tinha cerca de 157 metros, o resultado foi próximo a 39.700 quilômetros. Um valor impressionantemente próximo da realidade, mesmo com os recursos da época. Na matemática, outro nome gigante, Apolônio de Perga. No século III a.C., ele escreveu um tratado sobre seções cônicas, obra tão avançada que ainda hoje serve de base na engenharia moderna. Alexandria também viu nascer ideias que parecem saídas de ficção científica. Heron foi pioneiro em robótica. Criou a Eolípila, uma esfera movida a vapor que girava, um protótipo de motor a vapor. E ele ainda antecipou o princípio da ação e reação bem antes de Newton. A astronomia também teve seu lugar de destaque. Hiparco de Niceia criou o primeiro catálogo de estrelas com 850 astros. E ele também estabeleceu a duração do dia em 24 horas e identificou a obliquidade do eixo terrestre. Já Aristarco de Santos foi ainda mais longe, fundador da trigonometria. Fez cálculos ousados sobre o Sol e a Lua durante um eclipse. Foi o primeiro a sugerir que o Sol era o centro do sistema e que poderiam existir outros mundos, com estrelas sendo sóis distantes. Esses estudiosos ficaram conhecidos como os loucos de Alexandria. Loucos por ousarem pensar além, por desafiar o saber da época e por feitos como catalogar 700 mil livros, 850 estrelas e formar uma comunidade de 14 mil pesquisadores num só lugar. E tem mais loucos brilhantes por aqui, tá? Euclides, por exemplo, autor de Os Elementos, uma das obras mais influentes da história da matemática. Ele sistematizou a geometria e suas fórmulas ainda são ensinadas até hoje. Herófilo, médico e anatomista, cofundador da Academia de Medicina de Alexandria, foi um dos primeiros a aplicar um método científico em suas pesquisas. Esses nomes e muitos outros dariam facilmente material para uma série inteira de vídeos aqui no canal. Olha, Alexandria foi mais do que uma cidade. Foi uma ideia, um sonho ousado de que o conhecimento poderia ser reunido, organizado e compartilhado por toda a humanidade. Um lugar onde gregos, egípcios, judeus, persas e tantos outros se encontraram em nome da ciência, da filosofia e da curiosidade. Pela primeira vez na história, o mundo teve um centro multicultural de estudos com cientistas, matemáticos, filósofos, médicos, todos pensando juntos, trocando ideias, errando, acertando, transformando o mundo ao seu redor. Isso, mais do que qualquer número de livros, é o verdadeiro legado de Alexandre. Infelizmente, boa parte desse legado se perdeu. A biblioteca foi destruída em incêndios, guerras e negligência. Muito do que estava ali simplesmente desapareceu, talvez para sempre. Mas o que sobreviveu serviu como base para a ciência moderna, desde os mapas até as equações, das teorias astronômicas às práticas médicas. Quando falamos da Biblioteca de Alexandria, não estamos falando só de livros queimados. Estamos falando de uma chance, talvez única, de ver o mundo antigo trabalhando junto por um objetivo comum, o saber. E é por isso que até hoje, quando se pensa em conhecimento perdido, o nome que vem à mente é a Biblioteca de Alexandria. Até a próxima.